Tranquilo. Foi. Deixa eu aproveitar para perguntar, então, se ou a Mariana ou a Ana Beatriz toparia compartilhar novamente. Eu prometo que realmente essa aula é mais tranquilo para quem está compartilhando, não vai ter que escrever quase nada, é só para executar. Mas eu gosto de ver a forma como vocês leem, o jeito como vocês estão entendendo os comandos. Alguma de vocês duas, ou Mariana ou Ana Beatriz, poderia se voluntariar novamente para compartilhar? Oi, eu vou ficar de fora dessa hoje porque eu tô pelo celular. Tem problema. Mariana, poderia ser você novamente? Também está com alguma questão? Sim. Posso compartilhar. Agradeço. Todo mundo deve estar vendo a tela da Mariana agora também. Então, eu enviei para vocês, ela já abriu ali o arquivo, né, da nossa sexta aula. Tá ótimo. 2 minutinhos, talvez, só para ver se você havia um arquivo das aulas anteriores também. Então, vocês ficaram com alguma dúvida? Testaram, treinaram, conseguiram sozinhas fazer alguma coisa? Dá esse tempinho aí antes de a gente começar. Eu só queria falar que eu acho que eu vou ter que treinar um pouco mais a última aula, porque teve uns pontos que ficaram um pouco confusos. Eu entendi mais ou menos para onde está caminhando, mas eu acho que se eu fosse fazer sozinha ia dar algum problema. Eu acho que no fim de semana, por causa da G2, eu não estou conseguindo testar tanto, mas acho que fim de semana talvez eu consiga, e se eu tiver qualquer dúvida eu trago semana que vem. Claro, tá ótimo. Se você quiser, Mariana, pode abrir agora, a gente tem um tempinho. Caso você queira dar uma revisada, perguntar alguma coisa específica, eu posso dar uma pequena lembrada também, que eu acho que é bacana, porque vocês devem ter realmente começado a perceber isso. Eu tinha falado desde a primeira aula, né? Mas quando a gente vai reunindo mais aulas, vai vendo mais exemplos, vai vendo mais aplicações, isso vai ficando cada vez mais evidente, eu acho, né? Como é que é realmente um tipo de conhecimento muito evidentemente cumulativo, não à primeira vista, né? Então, vocês lembram talvez algo que a gente viu lá na primeira aula, né? Os operadores relacionais, como é que a gente faz comparações entre informações diferentes. Como é que a gente viu, né? Coisas muito simples, do tipo, a gente pegou o número 5 é maior do que o número 2? Escreve para a gente, Mariana, no console, só para a gente lembrar o que a gente viu lá. A gente perguntou, né? Número 5 é maior, né, do que o número 2? E a gente viu que o resultado era verdadeiro, né? Isso parece absolutamente trivial, né? Parece uma informação muito boba, mas é claro que o número 5 é maior do que o número 2. A importância aqui, né, da gente pensar esse tipo de operação não é o resultado dela, a saída, né, à primeira vista. Eu não quero realmente saber se o número 5 é maior do que o número 2. Aí não tem informação praticamente nenhuma. O que eu quero saber é, eu estou usando um operador relacional? Sim. Qual é o operador que eu estou usando? É o operador maior que. Ele tem um sentido específico. Para que um operador relacional é utilizado? Para a realização de comparações. Então, quando a gente chegar lá na frente e quiser ver a soma total de votos de um candidato é maior do que a soma total de votos em outro candidato? Sim. Isso é uma comparação também. Isso vai ajudar a gente a fazer outras comparações. Se a gente quiser pegar todas as pessoas que responderam à pesquisa com determinada resposta e comparar as respostas dessa pessoa com as respostas de outro perfil de respondente, como é que a gente faz isso? Com uma operação de comparação, exatamente igual a essa. Mas é importante que a gente tenha o domínio da operação, né? Quando a gente perguntou a operação de igualdade, né, que é outra muito importante. Escreve para a gente de novo, Mariana. 5 é igual a 5. É igual a 2 mesmo, né? Para a gente ter um diferente. A operação de igualdade, a gente precisa de 2 sinais de igual, lembra?
Se a gente tem um sinal de igual só, a gente tem uma alternativa da setinha. Por isso que deu aquele erro ali, né? Ó. O erro porque é uma atribuição inválida. Aqui a gente perguntou, né? Aqui a gente usou o operador relacional de comparação chamado igualdade. Isso aqui está se perguntando, 5 é igual a 2? E a gente teve como resultado falso. Mais uma vez, né? Isso é evidente. É evidente que 5 não é igual a 2. É evidente que essa proposição é uma falsidade. É uma proposição lógica que pode ser falseada, que é falsa, né, por definição. Isso é menos importante que o operador relacional igualdade, igual a, que são os dois símbolos de igual juntinhos um do outro. Para que a gente usou o símbolo de igualdade, o operador relacional de igualdade, na aula passada, né? Era aquela pergunta que alguém me tinha feito, né? Se eu quiser selecionar os casos em que o nome da estudante é Júlia, como que eu faço isso? É literalmente isso, né? Eu quero um caso em que o nome seja igual a tal nome que eu forneço. É um operador relacional, uma comparação de igualdade. Para que a gente usa isso? Como uma forma de fatiar um conjunto de dados. Como é que a gente vai fazer isso daqui a pouco, quando a gente chegar na nossa base, né? A gente vai ter uma base gigantesca, mas a gente quer trabalhar somente com pessoas que se declararam do sexo masculino. Bom, então eu preciso pegar um conjunto de linhas, um conjunto de observações, um conjunto de respondentes à pesquisa, em que, na coluna sexo, a resposta seja igual a masculino, ou letra M, ou número 1, que significa masculino. A gente vai ver, né, adiante como é que são todos esses casos. Mas é uma operação de igualdade exatamente igual. A gente vai perguntar, na coluna sexo, a resposta é igual a masculino? Né? A gente vai usar o operador de igualdade. A gente fez isso na última aula, né? Imagino que todo mundo lembre. A gente vai voltar a isso bem depois com a base maior, com a base grande, mesmo pronta que a gente tem. Mas como ela é um pouco intimidadora, eu acho, né? Ela faz parecer que a coisa é mais complicada do que é. Eu gosto de bater muito nos exemplos simples, pequenos, porque eu falei para vocês na primeira aula também, né? Dominando os fundamentos, tendo uma base sólida, tudo fica mais fácil adiante. Então, era isso. Só lembrete do que a gente já viu nas últimas 5 aulas, né? Condensada na última aula, na quinta aula. Agora a gente vai ver praticamente o nosso último fundamento, a nossa última base, que vale para qualquer linguagem de programação. Vale bastante para quem não usa linguagem de programação, mas usa o Excel também para exibir dados, para organizar dados, que são os chamados operadores lógicos. Tá? É o tema da nossa aula de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida só sobre essa mini revisão que eu fiz da última aula, antes de eu começar? Começamos, então. Eu falei para vocês há pouco dos operadores relacionais, né? Os principais deles são os símbolos comparativos, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente, né? Só que esses símbolos de comparação, muitas vezes, podem ser combinados. A gente quer fazer um determinado critério de seleção para escolher uma quantidade de dados que atendem a mais de um critério ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, que atendem a um critério e necessariamente não atendem a outro critério. Por exemplo, pensando na base de pesquisa. A gente falou há pouco, né? Eu quero pegar os respondentes dessa base que tenham se declarado do sexo masculino. Isso é um critério em si, e esse um critério já exige uma comparação. No nosso caso, a gente falou, né, uma comparação com o operador relacional de igualdade. Mas se, além disso, eu quiser mais uma informação, eu quiser fazer um recorte mais específico da minha base de dados, eu quero os respondentes que se declararam do sexo masculino e eu quero os respondentes que tenham declarado sua renda acima de determinado valor. Como que a gente vai fazer isso? Bom, os respondentes com renda acima de determinado valor,
É fácil, é uma nova comparação usando um operador relacional de comparação. Qual vai ser o operador nesse caso? Maior que. É muito parecido com a linguagem natural, né? Quando a gente para assim e pensa de forma muito estruturada, bom, se eu quero renda acima de determinado valor, eu quero renda maior que, e aí eu determino o valor. Eu posso dizer lá, eu quero renda acima de R$ 2.000. Vou tirar pessoas que ganham salário mínimo. Se é renda familiar, tem que ver o número de pessoas da família. Mas vamos imaginar aí renda acima de determinado valor. É uma comparação, vai usar o operador maior que. Mas nesse caso, eu estou querendo combinar duas comparações diferentes para gerar um critério de seleção mais restrito, né? Mais restritivo. Eu quero que atenda a duas comparações ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma base inteira de respondentes. Eu quero saber somente aqueles respondentes que declararam-se do sexo masculino, uma comparação e, eu estou frisando muito, e atendem a outra comparação. Qual é a outra comparação? Renda acima de R$ 2.000. Pronto. Duas comparações e eu quero restringir com elas somente aos respondentes que atendem ao mesmo tempo as duas operações, né? As duas comparações. Legal. Isso é uma forma da gente selecionar os dados. Existe uma outra forma, é uma forma, vocês estão vendo, que está deixando mais restrito, né? Está diminuindo o meu universo. Existe uma outra forma da gente selecionar os dados, que é uma forma que acrescenta, né? Que em vez de restringir, amplia um determinado universo. Então, vamos supor que a gente tem a declaração de faixa de idade, né? A gente tem lá determinadas faixas de idade que a gente selecionou. Então, vamos dizer que a gente tenha uma faixa que seria de 18 a 25 anos e outra faixa que seria de 26 a 45 anos. E uma outra faixa ainda que seria de 47 em diante. Pronto. Temos essas três faixas. Vamos dizer que a gente queira selecionar ao mesmo tempo o conjunto de respondentes que é mais jovem e também aqueles que são de meia idade é ruim aqui, de adultos, antes de 45 anos. Dizer que a gente quer de 18 até 45, não, eu não falei 18, né? Eu falei primeiro 18 até 25 e 26 até 45. E eu quero, ao mesmo tempo, respondentes que se enquadrem tanto faz em uma destas categorias ou em outra destas categorias. Então, eu quero um universo menos restrito do que somente uma dessas comparações. Um universo menos restrito do que somente o de uma dessas comparações. Se eu falasse assim, eu quero ao mesmo tempo as pessoas que se declararam na faixa entre 18 e 25 anos e também se declararam entre 26 e 45 anos. Não sei se é evidente para vocês que não teria ninguém nessa pesquisa. Não teria nenhuma resposta. Por quê? Porque nenhum respondente pôde dizer que ele tem, ao mesmo tempo, uma idade que seja na faixa entre 18 a 25 e também que essa mesma idade esteja na faixa entre 26 a 45. É impossível. A idade é uma só, a idade vai estar num desses campos ou no outro desses campos, vai estar numa faixa ou na outra faixa, então eu não vou conseguir considerar ninguém nessa pesquisa. Como é que a gente faria, né, essa agregação de comparações entre 18 e 25, junto com todo mundo que se disse entre 26 e 45? A gente teria que usar uma outra operação, que é essa. Olha, eu quero valores que estejam ou neste intervalo, que é o primeiro intervalo, 18 a 25, ou que estejam no segundo intervalo, 26 a 45. Se estiver num intervalo ou se estiver no outro intervalo, é isso que me satisfaz. É isso que cumpre os requisitos da minha pesquisa. Com isso, eu consegui
aumentar o meu universo de pesquisa. Eu ampliei mais do que apenas uma única condição. Para isso, a gente vai usar os operadores lógicos. É o tema dessa aula de hoje. A gente vai ter que aprender um pouquinho, é o mínimo que a gente costuma ver em uma aula, no início da aula de introdução à lógica. Comentei com vocês, não sei se alguém aqui, né, já fez na aula de introdução à história do pensamento, as aulas de filosofia iniciais, né? Mas quem fizer a introdução à lógica, esse é o tema da primeira aula, e é muito importante, são os operadores lógicos, são as operações lógicas. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, no final da aula passada, que existem somente 2 valores lógicos. É bem simples, né? É a famosa lógica binária e a base da lógica computacional, né? Quais são os 2 valores, que são os valores binários? São falso e verdadeiro. A gente viu, né? Agora há pouco, a Mariana digitou ali no console, 5 é maior do que 2, o resultado foi verdadeiro. A operação que ela fez foi uma operação relacional, foi uma operação de comparação, mas ela gerou, ela resultou em um resultado com valor lógico. Se a gente quisesse comparar de alguma forma, né, esse valor lógico com outro valor lógico, comparar não é o melhor verbo nesse caso. Se a gente quisesse fazer uma operação entre 2 valores lógicos, a gente tem que usar operadores diferentes. A gente não pode usar os operadores relacionais, a gente tem que usar os operadores efetivamente lógicos. Vamos começar com o operador que é o mais simples deles, de todos, que é o mais evidente de todos, que é o chamado operador de negação, né? A operação é a operação de negação e o operador é o símbolo de exclamação. A exclamação possui o sentido de negação. Então, vamos ver de novo. Vamos, Mariana, por favor, escreve no console novamente o 5 é maior do que 2. A gente sabe que a saída disso é verdadeiro, certo? Então, pode dar Enter para a gente. A gente tem um true, a saída é verdadeira. Se a gente quiser fazer a negação desta operação, a gente precisa inverter, a gente quer, né, inverter o valor lógico dessa proposição. A gente poderia falar, bom, 5 é menor do que 2? 5 é menor do que 2, eu estou trocando, estou fazendo uma outra comparação. O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar este valor lógico, que é verdadeiro, e vou inverter esse valor. Eu quero o valor oposto da saída, né, da operação 5 é maior do que 2. Então, primeiro, vamos colocar essa operação entre parênteses. É só repetir a mesma operação que você fez antes, Mariana, só que entre parênteses. Pode executar, você vai ver que a saída vai ser idêntica. Então, não fiz nada de mudança daí, tá? Só estamos encapsulando, estamos transformando 5 é maior do que 2 num único elemento e vamos pedir a inversão, vamos fazer a negação deste valor. Repete essa mesma expressão, só que antes coloca uma exclamação na frente. O que essa operação está fazendo? A gente já viu que 5 é maior do que 2 entre parênteses, dá como resultado verdade. A gente sabe que isto é verdade. Se a gente tem uma exclamação na frente, tudo que está sendo feito é a inversão deste valor. Ou seja, transforme o verdadeiro em falso. Se a Mariana rodar aí, eu não estiver enganado, ela vai ter como resultado falso. Então, a exclamação é um símbolo que inverte o valor lógico. Ele pega uma expressão que seja verdadeira e transforma esta expressão em falsa. Igualmente, vamos nos perguntar, 5 é maior do que 5? Faz essa pergunta no console para a gente, Mariana. 5 é maior do que 5? A saída disso é falso. A gente sabe que 5 não é maior do que 5. 5 também não é menor do que 5. 5 é igual a 5. Essa é a relação entre esses dois números, né? Se a gente fizer a inversão desse resultado, faz para a gente de novo entre parênteses, exatamente, a gente deve obter o contrário de um valor falso, que é o valor verdadeiro. Até aí, muito simples, né?
só inverte o valor de verdade. Se uma saída tiver como resultado verdadeiro, eu quero o contrário dela, eu quero o falso. Isso pode não parecer muito útil à primeira vista, mas é a base das operações seguintes que a gente vai ver. Vamos ver, então, no script, Mariana, você pode descer um pouquinho agora nas linhas que estão na aula, mostrando ali, ó, os valores lógicos são simplesmente verdadeiro e falso, e a gente pode inverter esses valores lógicos, né, usando o operador de exclamação. Em outras linguagens, ele é conhecido em inglês como not, né? Então, se eu quero pensar, olha, digamos que eu tenha numa coluna uma determinada informação de uma planilha. A gente tem pessoas que se declararam do sexo masculino. A gente viu como fazer essa operação, né, na aula passada. Vamos fazer uma comparação de igualdade. Se eu quiser perguntar, eu quero os respondentes dessa pesquisa que não declararam seu sexo como masculino. Eu quero os respondentes dessa pesquisa que não declararam seu sexo como masculino. Eu posso fazer a mesma comparação. Eu faço a comparação, declararam como masculino, eu vou fazer lá coluna, vou pedir até para a Mariana escrever, a gente não está com a base aqui pronta, a gente não vai ter feito, mas digamos que a gente tenha isso. A gente tem uma pesquisa, que é a nossa planilha. Então, escreve no console, Mariana, por favor, pesquisa. A gente vai ter uma coluna dessa planilha. Como é que a gente acessa uma coluna de uma planilha? Acho que viu bastante. Pesquisa não entre aspas. Entre aspas seria um valor literal. Aqui eu estou supondo que a gente tem a planilha pronta, tá? Depois eu boto a planilha na outra aula para não confundir a dessa. Mas só para te lembrar um pouquinho da última aula ainda. Supomos que a gente tem uma planilha chamada pesquisa. Como é que a gente acessa uma coluna dessa planilha? Vimos dois jeitos. O jeito mais direto é com um sinalzinho, um operador que eu falei para vocês que não podia esquecer. Alguém lembra qual é o operador? Que era acessar os dados de uma coluna de uma planilha. O cifrão. Exatamente, Helena, bem lembrado. O cifrão, Mariana colocou ali. Digamos que a gente tem a pesquisa, uma coluna chamada sexo. Então, a gente escreve sexo aí. Beleza. Se a gente quer acessar todos os respondentes que responderam de determinada forma, a gente está fazendo uma operação de igualdade. Então, Mariana, escreve, por favor, depois aí um espaço, um sinal de igualdade. E aí a gente quer alguém que respondeu sexo como masculino. Aí sim a resposta é literal. Alguém que respondeu literalmente masculino. Sim, Sara, bem lembrado. Gente, eu passei o arquivo da aula de hoje mais cedo, então quem não tinha entrado talvez não tenha conseguido. Estou passando aqui de novo no chat, para quem não baixou. Então, a Mariana escreveu certinho ali para a gente. Essa gente, né? Isso eu lembrei da última aula, gente. O que a gente fez? Planilha pesquisa, coluna sexo é igual a masculino. Estamos pegando todos os respondentes, né, da coluna sexo que responderam masculino. Isso retornaria para a gente todo mundo que respondeu masculino. Se a gente quiser todo mundo que não respondeu masculino, todo mundo que respondeu qualquer coisa que não seja masculino. Lembrando a linha exatamente anterior, né, que a gente fez. Bota tudo entre parênteses. Essa linha inteira, então, Mariana, pode colocar entre parênteses. E antes disso, a gente escreve uma exclamação. Lá do início da linha, fora do parênteses, escreve uma exclamação. Perfeito. Como é que a gente alterou o sentido dessa busca, né? É uma busca de informações na planilha que atendem a um critério. Qual é o critério original? Que o sexo seja masculino. Se eu quiser inverter esse critério, eu quero todo mundo que respondeu algo que não seja masculino. Eu quero pegar todas as informações dessa planilha de acordo com a resposta desta coluna, que seja diferente, que seja o contrário, que não seja masculino. Eu uso a exclamação. Não à toa, tem um atalho muito grande para isso. Alguns de vocês já devem ter percebido.
Vocês lembram como é que é o operador relacional para diferente? O operador de igualdade são os dois símbolos de igual, um ao lado do outro. Alguém lembra como é que é o operador relacional de diferente de? A gente viu os 6 operadores relacionais. Gostei, Mariana. Ele é muito parecido com o matemático, né? Vocês lembram que o operador de matemática é um igual com a barra no meio, né? Cortada. Muito legal. É quase isso, é muito perto disso. Mas tem a ver com esse outro operador que a gente viu agora, que é o operador de não. É o operador de negação. É o operador que é o inverso de. Se a gente tem isso aí como igualdade, o inverso da igualdade, ou seja, a desigualdade, é uma exclamação na frente do sinal de igual. Escreve para a gente, Mariana. E aí a gente não tem a negação ali, e aí a gente não tem 2 símbolos de igual. Só porque aí ficou símbolo demais, ficou 3 caracteres para o mesmo operador. Então, o símbolo de desigual, perfeito. O símbolo de diferente de é uma exclamação e um sinal de igual. Esse é o operador relacional de diferença, diferente de. É a mesma coisa que aquele antes de colocar a exclamação na frente. Se eu quero saber na coluna, na pesquisa, na planilha pesquisa, na coluna sexo, quem respondeu algo diferente de masculino, pronto. Temos aí a consulta, exatamente. Nem precisa dos parênteses, Mariana percebeu, porque a gente já tem um operador ali entre os nossos 2 operandos. Ótimo. Então, isso tudo lembrei da última aula. O que a gente vai aprender agora? A conjugar diferentes comparações. Conjugar diferentes operadores relacionais. A gente já aprendeu agora a inverter uma comparação. Se a gente quer inverter uma comparação, basta que a gente coloque um símbolo de exclamação na frente. Pode apagar essa linha, então, do console. A gente vai ver isso de novo melhor daqui a 2 aulas. Volta para o nosso script, Mariana, e roda só a linha 12 e a linha 13. Elas são evidentes, né? Está escrito ali true, é só para mostrar para vocês que vocês podem usar os valores de verdade como valores diretamente, tá? Se você escreve true e roda a linha true, ele dá como resultado true, verdadeiro. É por definição, é um valor lógico chamado de primitivo. Se a gente inverte um valor lógico, a gente bota uma exclamação na frente, a gente está dizendo o contrário de, a negação de. Qual é a negação de verdadeiro? Pode rodar a linha 16, é falso. A negação de falso, a linha 17, é verdadeiro. Isso é muito evidente, muito direto, muito tranquilo, né? Vamos agora fazer os outros operadores lógicos, não são mais operadores relacionais, são operadores lógicos para tratar de operações lógicas e ver como que eles, de alguma maneira, operam entre diferentes valores de verdade, né? Entre diferentes valores lógicos. Lembrando, só existem 2 valores lógicos. Ou é verdadeiro ou é falso. Uma comparação, ou ela retorna verdadeiro, ou ela retorna falso. Às vezes eu falo retorna, tá? Significa o resultado de uma operação. Resultado de uma operação, né? 5 maior do que 2 resulta em verdadeiro. Se a gente quiser restringir, então, a gente está querendo fazer 2 comparações ao mesmo tempo e ver se ambas conferem, se ambas procedem, se ambas são ao mesmo tempo verdadeiras. Esse é o operador lógico, em inglês é chamado AND, né? O nome da operação em si é uma operação de conjunção. É a conjunção lógica. Sobe um pouquinho, Mariana, eu fiz um resuminho lá no alto, eu acho que é bem importante, tá? Se alguém se perder, por favor, olha sempre durante essa aula esse resuminho no começo. A gente fez a linha 6, né? Eu coloquei ali a semântica, é o sentido, é o significado da operação, né? Em bem linguagem natural mesmo, né? Na linha 6, o operador de negação inverte o valor lógico.
O que a operação de conjunção faz? Ela confere se ambas são verdadeiras. Por exemplo, se ambas comparações são verdadeiras. Pegamos duas comparações. Quando a gente faz uma conjunção, eu estou me perguntando: ambas estas comparações são verdadeiras? Ambas procedem? Ambas são reais? Ambas são verdade ao mesmo tempo? O sinal, o símbolo do operador lógico, está ali no começo, é um E comercial. No teclado, em geral, fica em cima da tecla 7, né? O E comercial. A gente usou ele no finalzinho da última aula. Vamos fazer um exemplo aqui no console. Vamos nos perguntar: eu quero saber se o número 5 é maior do que o número 2, mas, ao mesmo tempo, eu quero saber se o número 5 é maior do que o número 4. Ao mesmo tempo, eu quero saber se o número 5 é maior do que o número 4. Mariana escreveu perfeitamente aquilo que a gente gostaria de comparar. Eu só não sei se o operador de precedência está certo, mas vamos ver. Tenta rodar aí para a gente, Mariana, por favor. Beleza. Obtivemos como resultado verdade. A gente fez duas comparações diferentes. Perguntamos: 5 é maior do que 2? Perguntamos: 5 é maior do que 4? E aí a gente comparou dois resultados. Vejam, 5 é maior do que 2, a gente sabe que é verdadeiro. Então, a gente pode pensar que ali à esquerda a gente tem verdadeiro. Aí a gente colocou o sinal de conjunção, né? O E comercial. Depois da conjunção, a gente teve outra comparação que a gente sabe que também é verdadeira. 5 é maior do que 4? Sim, também é maior do que 4. Se a gente tem duas comparações verdadeiras, duas expressões que resultam em verdade, quando a gente faz a conjunção delas, a gente está conferindo: ambas essas comparações são verdadeiras? Ambas procedem? Qual é o resultado disso? Sim, se ambas procedem, a conjunção delas é verdadeira. Ambas sim procedem. Se eu perguntasse algo que é verdadeiro e algo que é falso, e perguntasse: ambas são verdadeiras? Ambas conferem? O nosso resultado seria falso. Vamos testar isso agora. Vamos perguntar: 5 é maior do que 2? E, ao mesmo tempo, 5 é maior do que 7? Roda para a gente, Mariana. O retorno, o resultado dessa operação de comparação lógica, não é uma comparação relacional, é uma comparação lógica. Uma operação lógica, melhor do que uma comparação, vamos guardar a comparação para as operações relacionais. O resultado dessa operação lógica de conjunção é falso. Parece bem evidente, né? Se a gente parar para pensar, a gente olha, bom, 5 é maior do que 2, a gente sabe que isso é verdadeiro. 5 é maior do que 7, a gente sabe que isso é falso. O operador de comparação lógica, né? O operador de comparação lógica. Comparação é ruim, desculpem. O operador lógico que conjuga essa conferência, é melhor uma conferência, né? Essa conferência está perguntando: são ambos verdadeiros? Essas duas expressões são, ao mesmo tempo, as duas verdadeiras? Não são. A gente sabe que uma é verdadeira e a outra é falsa. Logo, se a gente quer conferir, são ambas verdadeiras? O nosso resultado é: não, não são ambas verdadeiras. Isto é falso. Afirmar que ambas são verdadeiras não procede. Isso é falso. Então, a gente fez uma conferência e a gente quis conferir, são ambos verdadeiros? Não, não somos verdadeiros. Logo, falso. Vamos fazer um outro tipo de conferência, que vai ser o contrário da primeira, vai ser quase igual à primeira. Vamos nos perguntar: 5 é maior do que 7? E 5 é maior do que 2?
eu só inverti, né? A mesma coisa que a gente está perguntando antes. Só para mostrar para vocês que essa operação é comutativa, né? Tanto faz a ordem, o resultado deve ser o mesmo. De fato, é falso, né? Por quê? A gente conferiu algo que é falso com algo que é verdadeiro e se perguntou, são ambos verdadeiros? Não, né? Não são ambos verdadeiros. Igualmente, se a gente perguntar duas comparações falsas e perguntar são ambas verdadeiras, evidentemente ambas vão ser falsas, né? A conjunção é a operação lógica mais evidente de todas. Em geral, não se tem dúvida, tá, a respeito da conjunção. Eu estou querendo ser excessivamente didático, porque quando a gente chegar na operação seguinte é onde surgem as dúvidas. Então, vamos lá, Mariana, vamos perguntar. 5 é maior do que 7? É uma pergunta, é uma comparação. E vamos conferir. Além disso, né, e conjunção, 5 é maior do que 9? Então, de novo, a gente tem duas expressões que a gente sabe que são falsas, e a gente está querendo conferir. São ambas verdadeiras? Operador de conjunção. A gente está se perguntando. São ambas verdadeiras? Evidentemente que não, né? São as duas falsas. Então, o resultado deve ser falso. Beleza. Com isso, a gente aprendeu as 4 saídas, os 4 resultados diferentes possíveis da operação lógica que confere 2 resultados, né? 2 comparações. Desce um pouquinho para a gente no script, Mariana. A gente tem isso lá explicitado. Aí, a partir da linha 19. Os resultados da conjunção lógica, né? Que o símbolo é o E comercial. Se a gente tem uma expressão verdadeira e outra expressão verdadeira, roda a linha 20 para a gente. Todo mundo consegue ver isso? Se a gente tem 2 expressões verdadeiras, aí a conjunção lógica resulta em verdade. O que eu estou perguntando? São ambos verdadeiros? Está explícito ali, né? Verdadeiro e verdadeiro. Só nesse caso, a conjunção lógica é verdadeira. Em todos os outros casos, se houver uma expressão falsa, a gente não tem ambas sendo verdadeiras. Então, pode rodar para a gente, Mariana, a linha 21, a linha 22 e a linha 23, e todas elas devem resultar em falso. O cursor pode estar em qualquer lugar da linha, tá, Mariana, para rodar. Para todo mundo, tá, gente? Não precisa estar no começo, no final da linha, necessariamente. Qualquer lugar o cursor roda aquela linha, né? A linha onde o cursor está. Gabriel, Pode falar. até nessa questão, por exemplo, eu tive um impulso de, quando for fazer essas comparações com o E, de colocar entre aspas, Parênteses. Parênteses, isso. Colocar entre parênteses os dois, porque me parece que vai misturar. Perfeito, sabe? Ótimo, ótimo. Um ótimo impulso, ele nunca vai te fazer errar, tá? Se você acrescentar parênteses, você só está ficando com mais certeza ainda. Por quê? Né? Porque os operadores, eles têm diferentes graus de precedência. Os operadores de comparação, os operadores relacionais, que a gente viu primeiro, eles têm uma precedência maior, uma precedência superior aos operadores lógicos. Então, como é que essa avaliação é feita? Primeiro, eles se perguntam, 5 é maior do que 2? Depois, antes da conjunção ser feita, a outra avaliação relacional é feita. 5 é maior do que 7? E isso resulta em algum valor, né? Resulta no valor lógico. Aí, só então a comparação, a conferência, né? Melhor chamar de conferência, só então a conferência lógica é feita, né? A operação de conjunção é feita. Se você colocar parênteses entre os 2 primeiros termos, né, da primeira expressão e os 2 últimos termos, dá no mesmo. Mas você está garantindo e você entendeu bem como é que está sendo feito. É exatamente igual à precedência de operadores matemáticos, né? Quando a gente tem uma frase, uma expressão matemática, a gente tem um símbolo de mais e um símbolo de multiplicação, um símbolo de vezes, a gente aprendeu na escola que a precedência é da multiplicação em cima da soma, né? Então, a multiplicação é feita antes da soma. Ela tem uma precedência superior. Aqui, a gente está aprendendo a precedência dos operadores, de um lado, relacionais, e de outro, lógicos. Sempre os operadores relacionais vão ser avaliados
vão dar o seu resultado antes de qualquer operador lógico. Se você quiser garantir que isso está acontecendo, você coloca entre parênteses. Por que daria erro? Ninguém perguntou isso, né? Por que daria erro se a gente tentasse fazer a operação anterior, né? A conjunção lógica primeiro? Ou ele daria um outro resultado, na verdade? Porque a gente estaria comparando valores que são primitivas numéricas, né? O que significa eu fazer a pergunta 5 é verdadeiro e 2 também é verdadeiro? Mas perguntar 5 é verdadeiro é estranho, né? 5 é um número. 5 não é uma comparação. A gente está tentando fazer aqui comparações. E a gente se perguntar comparações faz mais sentido do que a gente perguntar 2 é verdadeiro, né? 7 é verdadeiro, para a gente sair para a linguagem natural, né? Árvore é verdadeiro, masculino é verdadeiro. Não faz muito sentido isso, né? Agora, o nome, né? O resultado da coluna sexo é igual a masculino? Isso é uma comparação. Isso é uma pergunta que a gente se faz, e essa pergunta, o resultado dela pode ser verdadeiro ou falso. Sim ou não. É isto ou não é isto. Aí sim faz sentido essa comparação. Para que serve a conjunção lógica? Eu falei lá no começo da aula, né? Se a gente quiser pegar duas colunas de uma planilha, a coluna sexo e a coluna idade, né? E eu quero me perguntar, queremos somente os respondentes que responderam sexo como masculino e responderam renda, tinha sido renda, né? A primeira que eu tinha feito. E responderam renda acima de um determinado valor, acima de R$2.000. E nós queremos restringir os nossos resultados àqueles respondentes que cumprem ao mesmo tempo em que ambas essas comparações são verdadeiras, em que ambas essas comparações satisfazem. Olha como a conjunção lógica já estava presente aí, né? Já estava existindo. Eu quero restringir mais ainda o meu universo de pesquisa. Se eu quero restringir mais, eu quero que ambas as condições sejam satisfeitas. Se eu quero que ambas as condições sejam satisfeitas, eu estou fazendo uma conjunção entre duas condições diferentes. Por isso, eu estou usando o operador de conjunção, é o operador E. Isso, às vezes, pode parecer pouco intuitivo, né? Pô, eu estou usando a conjunção. A conjunção, muitas vezes, é tratada com a conjunção da linguagem mesmo, né? É a chamada conjunção aditiva em português, né? É o E. Eu tenho uma condição e outra condição. Mas aí a conjunção aditiva restringe o meu universo? Sim. Por que ela restringe o meu universo? Porque o que eu estou conjugando são condições. Eu estou aumentando o número de restrições. Digamos que eu quero fazer uma pesquisa centrada, né? Eu só quero saber as respostas de quem respondeu masculino e de quem respondeu acima de determinada renda. Então, eu estou restringindo o meu universo. Eu quero que atenda ao mesmo tempo a duas condições. Eu quero que atenda a ambas as condições ao mesmo tempo. Eu quero que as respostas a ambas as condições sejam verdadeiras. Eu estou restringindo. Eu faço isso pela conjugação, pela conjunção de duas restrições lógicas. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo acompanhando? Fez sentido? Beleza. Vamos seguir, então. Eu queria um outro universo de pesquisa, né? Estou tentando sempre dar um exemplo de trás para frente para ver para que a gente está aprendendo isso aqui. A gente tem na nossa planilha, aquele exemplo que eu dei antes, respondentes de sexo masculino, não, respondentes de determinada faixa etária, né? Agora que é interessante. Respondente de determinada faixa etária, e eu quero agregar na minha pesquisa, eu quero perguntar a respeito de respondentes que se enquadrem em duas faixas dessa que são distintas. Mas essas faixas
são excludentes entre si. Eu perguntei sobre idade, né? E eu falei, a gente tem a primeira faixa etária, que é de 18 a 25 anos, e tem a outra faixa etária, que é 26 a 45 anos. Temos uma terceira faixa etária, que é 46 anos em diante. Digamos que eu queira fazer uma pergunta para uma base de dados, para uma planilha, mas eu quero somente quem respondeu a faixa etária de 18 a 25 ou quem respondeu a faixa etária de 26 em diante. Eu quero aqui um universo de pesquisa que junta duas respostas possíveis a uma mesma variável. Então, veja a diferença, né? No primeiro caso, eu tinha duas colunas diferentes, estava fazendo uma restrição em cada uma dessas colunas, e eu queria que a resposta atendesse ao mesmo tempo, as respostas em duas colunas diferentes. Se eu quiser pegar uma única coluna, uma única variável, variável idade, mas quiser pegar respostas que satisfaçam a uma determinada possibilidade dessa coluna ou a uma outra possibilidade dessa coluna, a gente vai usar uma outra operação lógica para isso. E vai ser a operação lógica de disjunção. Vamos subir lá no início do documento, de novo, por favor, do script, Mariana. Vamos olhar agora para a linha número 8. A linha número 8 é a segunda operação mais importante, vai ver a terceira. É a terceira que a gente está vendo hoje, vai ver uma quarta, que é uma variação dessa terceira. É a operação lógica de disjunção. O que a operação lógica de disjunção fala? Qual é a sua semântica, tá? Vejam sempre a semântica quando estiverem na dúvida. Ela faz uma conferência se pelo menos um dos critérios é verdadeiro. Pelo menos um. Então, se eu quero pegar faixa de idade, primeira faixa de idade ou segunda faixa de idade, a gente faz uma operação de disjunção. Vamos para os times de futebol. Não está na nossa pesquisa, mas acho que é um exemplo bem fácil de acompanhar. Digamos, vamos pensar somente nos 4 grandes times, né, cariocas. Começando pelo Botafogo. Começando pelo... O glorioso, é isso, Alckmin? Começando pelo recém-campeão aí, o Botafogo. E a gente quer se perguntar, a gente quer fazer uma pesquisa somente com respondentes que sejam de determinado time, Botafogo, ou que sejam de outro time, vamos dizer, Fluminense. Se a gente tem um universo de pesquisa em que, vamos supor, todos os respondentes responderam um dos 4 grandes times, e a gente quer fazer uma pesquisa somente com respondentes do time Botafogo ou respondentes do time Fluminense. Veja que eu estou, de propósito, tentando não usar o termo que eu usei para conjunção. Eu não estou dizendo que eu quero fazer uma pesquisa com quem respondeu Fluminense e Botafogo. Por que eu não estou usando de propósito a conjunção, né? A conjunção nem na linguagem. Quando a gente usa na língua, é muito comum isso, né? Eu quero pegar na pesquisa quem respondeu o Botafogo e quem respondeu o Fluminense. Beleza. Por que eu estou dizendo não teria nenhum respondente nessa pesquisa? Porque é impossível que alguém tenha respondido na pesquisa Fluminense e Botafogo. Porque essa é uma disjunção, né? Ou eu respondo que o meu time é Fluminense, ou eu respondo que o meu time é Botafogo, ou qualquer um dos outros dois. É excludente, né? É uma variável categórica, que só tem uma resposta possível. Tradicionalmente, em curso de lógica, o pessoal usa sexo para isso, né? Mas em ciências sociais, por favor, não vamos usar sexo como esse exemplo. Vamos usar time, né? Não conheço alguém que honestamente diga que torce ao mesmo tempo para Botafogo e Fluminense. Acho que é um caso, né, inédito, não é possível isso.
Até é, mas não vamos dizer que não, né? De fato, vamos tentar selecionar uma variável categórica. O Juliano já deu um exemplo concreto ali, né? O filho que torce ao mesmo tempo para o time do pai e para o time da mãe, né? Porque ele não quer, né? Tudo bem. Mas vamos imaginar realmente uma variável que seja considerada uma variável categórica, cujas respostas, né, sejam excludentes entre si, mas a gente queira usar esse critério. Por isso, então, vamos voltar para o nosso exemplo da idade, né? A idade de uma pessoa, em princípio, né, quando a gente coloca com as faixas de idade, são faixas excludentes. Se uma pessoa tem 20 anos, ela só está em uma das categorias de faixa de idade. Ela não pode pertencer à faixa 18 e 25 e, ao mesmo tempo, pertencer à faixa 26 a 45. Vamos voltar para os exemplos dos times, que eu acho que são sólidos, né? Imaginando que seja uma variável categórica, né? A Cami já está comemorando. Imaginando que seja uma variável categórica e que os times sejam realmente excludentes, então vamos pensar, pesquisas com torcedores de times de futebol, fanáticos, que de fato não tem ninguém que torça para mais de um time, né, ao mesmo tempo. Alquimia, eu estou vendo só alguém tentando entrar aqui que eu não conheço. Alguém conhece, gente, o Instituto de Estudos Estratégicos de Pesquisa? Se for convidado de alguém, a gente libera para a entrada, mas se não for... De repente, não é algum aluno não que trabalha e está com login? Não sei se está faltando alguém aqui hoje. Porque eu não faço ideia de quem seja. O Leonardo poderia ser, Alckmin? O seu microfone está fechado, Alckmin. Nunca apareceu isso aqui. Mas pode ser um aluno. E quem é que está faltando aí? Vamos arriscar, gente. Então, todo mundo se prepara para, se for o caso de ser trollado, porque se for o Leonardo, eu queria deixar ele entrar. Mas se não for, a gente expulsa rapidamente. A gente pode perguntar quem é. Oi, o usuário que entrou agora, por favor, pode se identificar para a gente? Pronto. Eu acho que ele nem entrou. É o Bruno, né? Entrou? É o Bruno? É que o Bruno você entrou com outra... Ele tinha entrado como Bruno e saiu, agora entrou como petroleiro. Vai entender. É porque o Instituto de Estudos, enfim, nem sei porque tá esse nome. Eu entrei no computador da minha mãe, não sei. Mas engraçado, Instituto de Estudos, enfim. A gente muda de quem era, por isso que eu demorei a entrar. Está explicado. Mas beleza, vamos continuar. Hein? Bom, gasolina com desconto é com a mãe do Bruno. Beleza. Vamos imaginar, então, que a gente estamos querendo fazer essa pesquisa, limitando o nosso universo de pesquisados a torcedores de um determinado time ou a torcedores de outro time desses, né? Queremos que o nosso universo, que é composto, né, de respondentes dos 4 grandes times, queremos perguntar alguma coisa somente a respeito de quem se declarou, né, com o time Botafogo. Além disso, quem se declarou com o time Fluminense, né? Ou um ou outro está satisfazendo a condição para a gente de fazer uma pesquisa com aqueles respondentes. Então, nenhum membro, né, nenhum respondente dessa pesquisa vai ter respondido ao mesmo tempo time Botafogo e time Fluminense. Só que se a gente quiser perguntar, pelo menos um deles é verdadeiro? Pelo menos uma dessas condições foi satisfeita? O time respondido foi Botafogo, ou o time respondido foi Fluminense. Com isto, vai fazer parte do meu universo de pesquisa? A gente está fazendo uma operação de disjunção. Não lembrem-se disso, tá? Em geral, a operação de disjunção é feita para a gente selecionar uma parte do universo de pesquisa numa variável categórica, ou seja, numa variável de uma mesma coluna, né? Então, se a gente quiser pegar na nossa pesquisa eleitoral, você votou em qual candidato? Você pode ter votado em candidato A, B, C ou D. A gente quer se perguntar, você votou no candidato A ou no candidato B? E a gente vai se interessar somente por quem votou no candidato A ou votou no candidato B,
porque a gente quer fazer uma pergunta sobre um domínio, sobre o universo de pesquisa, que só interessa, né, a gente se perguntar, né, fazer um recorte sobre esse universo, voto num candidato ou no outro, de novo, por que que eu não poderia perguntar, você votou no candidato A e votou no candidato B? Porque é impossível, você só pode ter votado num dos dois candidatos, mas a gente quer se perguntar isso como um critério de seleção. Então, a gente faz uma operação de disjunção. Vamos usar de novo os exemplos numéricos para ver se eles ajudam um pouco a gente? Mariana, então te peço para no console, de novo escrever nossos exemplos numéricos, né? 5 é maior do que 2, ou o símbolo de ou na linguagem R é uma barra vertical sozinha. Essa barra vertical costuma estar no teclado em cima da contrabarra. Na esquerda, no canto inferior do teclado, normalmente do lado da letra Z, você tem que apertar o Shift e criar esse caractere aí. Todo mundo viu ali a Mariana fazer. Se alguém não encontrar, vocês podem copiar do editor, tá? Do script que eu mandei para vocês. Pode copiar Ctrl+C, Ctrl+V, aquela barrinha ali. Essa barra, o significado dela é disjunção. Pelo menos um destes é verdadeiro, pelo menos uma dessas comparações procede. Então, vamos nos perguntar, 5 é maior do que 2 ou 5 é maior do que 7? Não executa ainda, Mariana, por favor. Vamos pensar, todo mundo aí. Pelo menos uma dessas comparações é verdadeira? Qual vai ser a saída dessa conferência? Pelo menos uma procede? Pelo menos uma é verdadeira? Executa para a gente, Mariana? Todo mundo enxerga que essa conferência é verdadeira? Pelo menos uma dessas comparações procede? Vamos imaginar a base dos times, né? Não está existente aqui, na próxima aula a gente vai fazer como existente, mas vamos perguntar como é que a gente faria isso. A gente tem o resultado de uma pesquisa numa planilha. Estamos simulando aqui, tá, gente? Então, Mariana, escreve para a gente pesquisa. Ela é uma planilha. Essa planilha tem uma coluna chamada time, onde temos os times dos respondentes dessa pesquisa. Time, legal. Vamos nos perguntar se esse respondente torce para o Botafogo. Time é igual a Botafogo? Na coluna time deste respondente, ele respondeu Botafogo? A resposta, como é um valor, tem que ser um literal. Ele respondeu literalmente Botafogo? Tem que vir entre aspas. Esta é uma comparação possível. Mas nós estamos fazendo uma pergunta num subgrupo de torcedores. Estamos fazendo um subgrupo de torcedores. Qual é esse subgrupo? Torcem para o Botafogo ou torcem para o Fluminense. Se torcem para o Botafogo ou se torcem para o Fluminense, vão estar no meu universo de pesquisa. Vamos fazer, então, uma disjunção aí. É o sinal de disjunção. Então, como é que a gente preenche o resto? Ótimo, Mariana. Foi um erro muito importante que você cometeu agora. Vou pedir para a gente guardar isso. Escreve, por favor, essa linha toda sua aí no editor. Pode copiar ela, pode cortar ela daí. E copia no editor em qualquer lugar que você quiser, só porque eu não queria perder ela antes da execução. Legal. Volta para o console agora. E escreve para a gente 5 maior do que 2 ou 7. Legal. Todo mundo, gente, esse é um erro muito comum. Programadores até mais experientes cometem esse erro. De vez em quando eu pego errando isso. Qual é o erro que está aqui? A gente tem uma comparação que, por precedência lógica, está comparando, primeiro, 5 é maior do que 2?
A gente sabe que o resultado disso é verdadeiro. E aí a gente tem verdadeiro ou 7. Vocês lembram que eu falei que os valores, né, valores lógicos só podem ser comparados com valores lógicos? Verdadeiro e falso só conversam com verdadeiro e falso? Não tem como comparar verdadeiro com 7, verdadeiro com árvore, verdadeiro com Fluminense. Não é uma comparação possível. Estou comparando um valor lógico com um texto, que é um valor textual literal. Talvez, vou arriscar dizer que a gente pode até se surpreender com o resultado dessa saída aqui. Vamos arriscar isso. Executa esse comando, Mariana, por favor. E ele deu verdadeiro. É estranho, né? Parece totalmente estranho. Caramba! A saída é como se estivesse dando certo, né? Parece que a comparação foi certa. Vamos colocar aqui... executa essa mesma linha, Mariana, só que troca o 7 por 3. Ou melhor, desculpa. Troca o... Troca o 2 por 8. E executa para a gente. Pronto. Agora o erro fica mais evidente. Eu vou explicar para vocês. É uma coisa um pouquinho mais chata, mas eu acho que é muito importante porque ele é um erro muito comum. Quando Mariana fez 5 maior do que 8 ou 7, o resultado foi verdadeiro. Isso parece contradizer tudo que eu estava falando antes, né? Se a gente comparar 5 é maior do que 8, isso é falso, né? Evidentemente, 5 não é maior do que 8. Isso é falso. E aí ele fez uma comparação que é falso ou verdadeiro. Se a comparação fosse uma comparação só numérica mesmo, vamos colocar o jeito certo disso acontecer. Escreve para a gente, Mariana, por favor, 5 maior do que 8 ou 5 maior do que 7. Agora escreve literalmente 5 maior do que 7. E executa essa linha. Aqui o resultado é falso, que é o resultado correto, né? Vamos pensar essa lógica da última linha que a Mariana fez agora. 5 é maior do que 8? Isso é falso. 5 é maior do que 7? Isso também é falso. Qual foi a conferência lógica? Falso ou falso. Esse símbolo de ou, lembrem lá no começo a semântica. Pelo menos uma dessas expressões é verdadeira? Pelo menos um desses resultados é verdadeiro? E a gente teve aqui falso ou falso. Nenhum desses resultados é verdadeiro. Se nenhum desses resultados é verdadeiro, a conferência, pelo menos um é verdadeiro? Não, é falso, né? Pelo menos um não é verdadeiro. Nenhum desses dois é verdadeiro. Caramba! Mas aí na linha anterior, deu verdadeiro, em vez de ter dado falso. Parece que o computador se enganou. O computador errou, né? 5 é maior do que 8 ou maior do que 7? Era o que a gente estava tentando perguntar. E ele respondeu verdadeiro. É porque não era isso que a Mariana estava perguntando. Não foi o que o computador entendeu. Quando a Mariana escreveu 5 é maior do que 8, o computador fez essa comparação primeiro. A gente sabe que essa comparação resulta em falso. Então, escreve para a gente, Mariana, todo em maiúsculas, falso. False. Agora escreve espaço, aquela barra do ou, da disjunção, 7. Vejam, por favor, todo mundo compara a linha, né, 2 linhas acima. Seleciona ali, Mariana, o que você tinha escrito, 5, essa aí mesmo, 5 maior do que 8 ou 7 direto. Isso, beleza. Deixa ela selecionada só para a gente ver. Todo mundo está vendo que essa linha que a Mariana selecionou em azul é completamente equivalente à última linha que ela rodou? Falso, disjunção 7. Todo mundo enxerga que é completamente equivalente? Por que é equivalente? Porque a gente sabe
a precedência dos operadores. A comparação é feita antes da conferência. Então, 5 maior do que 8, aquela comparação foi feita, aquela comparação é falsa. A gente sabe que 5 não é maior do que 8. Então, isso é um fato. Qual é o fato? Temos uma falsidade na esquerda. Temos uma informação que não confere na esquerda. E na direita temos um número. Aí eu falei com vocês, isso dá erro. Essa comparação não pode ser feita. A gente nunca pode comparar um valor lógico com um valor não lógico. Valores lógicos são somente falso, verdadeiro. Só tem 2 valores lógicos. Lembra que eu falei para vocês? Como é que a gente compara falso com Fluminense? Como é que a gente compara falso com árvore? Falso com 3. Não faz sentido. Não pode ser feito. Aí vai lá, a Mariana executa e rolou e deu um resultado true ali. Pô, você está mentindo para a gente. Não. Números, quando são números soltos por si só, números primitivos, são considerados, em linguagem de programação, quase que por definição, como sempre sendo verdadeiros, exceto 0. Por definição, um número é verdadeiro. Então, a comparação falso, aquela barrinha ali de disjunção, né? Essa conferência, falso, conferência de junção, número 7, na verdade, é outra conferência. Ela está escondida, mas ela é a conferência falso de junção verdadeiro. Escreve para a gente, Mariana, por favor. False. Tem que ser todo em maiúscula sempre. Símbolo de disjunção, true. Vamos avaliar esta conferência. Estamos conferindo qual é o significado da a barra vertical. A barra vertical diz: confira se pelo menos um é verdadeiro. Bom, se eu tenho uma informação falsa e uma informação verdadeira, uma comparação que resultou em falso e uma comparação que resultou em verdadeiro, pelo menos um desses é verdadeiro? Sim, isto é verdade. Pelo menos um destes é verdadeiro. Daí a gente teve verdade. Então, esse é um erro super comum, tá, gente? Estou marcando muito aqui, porque ele é muito evidente para a gente em linguagem natural. Por isso que eu gosto que vocês compartilhem a tela, é muito importante. Agradeço de novo, Mariana, por estar compartilhando. Quando eu pedi para ela escrever ali, 5 é maior do que 8, ou 5 é maior do que 7, e a Mariana escreveu só, 5 é maior do que 8, ou 7, em linguagem natural fazia sentido para a gente essa comparação, mas não era o que estava sendo escrito do ponto de vista do computador. A gente se comunicou de uma forma diferente do que a gente estava imaginando que a gente estava fazendo. Quando a gente quer conferir, voltem para essas, são as chamadas tabelas verdade, tá? São os resultados padrão das comparações, das conferências lógicas. Então, vamos olhar de novo essas conferências lá no nosso script, Mariana. Vai ser algo que a gente vai automatizar depois, tá, gente? É relativamente tranquilo de ficar memorizado. Lá no script, no editor, desce um pouquinho para a gente e clica aí na linha 21, eu acho. Isso. São os resultados padrão da conjunção lógica. Se eu falei para vocês, só existem 2 valores lógicos. Ou é true ou é falso. Ou é verdadeiro ou é falso. E a gente tem 4 possibilidades de conjugar esses valores, né, com a conjunção lógica. A gente só tem 4 saídas possíveis. Sempre, sempre só vão ser 4 saídas possíveis. Vamos lembrar o significado da conjunção. Ambos são verdadeiros? Ambos os valores são verdadeiros? Vamos executar a linha 21. Essa conferência, ambos são verdadeiros? Essa conferência resulta em verdadeiro. As 3 linhas seguintes, evidentemente, vão dar falso. Ambos são verdadeiros na linha 22? Não, né? Só um deles é verdadeiro. Então, pode executar falso. Linha 23. Ambos são verdadeiros? Ambas essas conferências resultaram em verdade? Não, né? Deu falso.
Na linha 24, a gente teve duas conferências que ambas resultaram em falso. Então, vamos rodar, linha 24. De novo, deu falso. Faz todo sentido isso, certo? Ambos são verdadeiros? Não, nesse caso, nenhum é verdadeiro. Tudo bem? Tá dando para acompanhar direitinho, gente? Vamos nos perguntar a respeito da disjunção e ver se a gente entendeu como é que uma operação lógica é feita. A disjunção tem outro sentido. Eu não gosto de pensar que a disjunção lógica é o contrário da conjunção lógica. Ela é o contrário só em alguns casos, o que é engraçado para a gente. Como é que eu gosto de pensar com a disjunção lógica? É como eu coloquei a semântica para vocês lá no começo. Pelo menos uma dessas expressões é verdadeira? Pelo menos uma é verdadeira? Vamos imaginar a saída possível, não vamos executar, mas vejam a linha 27. Né? Vamos nos perguntar, pelo menos uma dessas expressões resulta em verdade? Bom, se as duas são verdadeiras, e eu pergunto, pelo menos uma é verdadeira? Sim, né? Pelo menos uma. Tanto é que as duas são. Então, essa avaliação aqui vai resultar em verdade. Se a gente tem na linha 28, uma delas é verdadeira e a outra é falsa. Pelo menos uma delas é verdadeira? Sim, né? Pelo menos uma delas é verdadeira. Essa avaliação aqui, então, vai resultar em verdadeiro. Linha 29. Pelo menos uma delas, idêntica à anterior, só trocamos as posições. Pelo menos uma delas é verdadeira? Verdade. Executando. Finalmente, temos duas expressões falsas. Pelo menos uma delas é verdadeira? Não, né? Essa é a única avaliação falsa, nesse caso aqui. Pode executar, Mariana? Então, uma disjunção lógica somente é falsa quando ambas as expressões são falsas. Por que que isso é útil para a gente? Aí eu vou pedir para a Mariana recuperar aquela linha que ela tinha escrito com os times. Pode recortar ela daí, cola ela lá embaixo para a gente, depois da última disjunção. Pode botar no script mesmo, Mariana, para a gente olhar ela perto lá da disjunção. Isso, depois vai na linha 30, isso. E pode dar um espaço, ótimo. Maravilha. Vamos corrigir a disjunção só, porque tem que ser duas comparações. Então, se a gente quer saber, torce para o Botafogo ou torce para o Fluminense, é por isso que essa disjunção lógica, em geral, é chamada de OR, né? É o nome em inglês para a conjunção adversativa, né? O OR. Então, logicamente, é a disjunção. Temos um universo de pesquisa com torcedores de todos os times. Quero fazer uma busca, quero fazer uma pesquisa, quero pegar um subconjunto deste universo que atenda ou a uma dessas exigências, ou a uma dessas condições, ou a outra dessas condições. Tanto faz. Botafogo ou Fluminense, quero pensar a respeito destes times. Fizemos uma disjunção aqui. Essa disjunção aqui, como a gente está tratando com uma variável categórica, nunca vai poder estar no primeiro caso, né? Porque, ou melhor, ela pode estar no primeiro caso também. A gente quer no universo os dois aqui, né? No nosso universo de pesquisa, se torce para o Botafogo, vai dar verdadeiro no lado esquerdo. Se torce para o Fluminense, vai dar verdadeiro para o lado direito. Para um único torcedor, é claro que não tem como isso ser verdadeiro, porque na hora que ele respondeu, como a gente convencionou aqui, né, estamos imaginando torcedores fanáticos que só torcem para um único time, uma variável categórica. Se a gente quer reunir no nosso subconjunto quem torce para um destes times ou torce para o outro, basta torcer para um destes times, estará no nosso universo de pesquisa.
pelo menos um na coluna time vai ter como resposta Botafogo, vai ter como resposta Fluminense, está dentro. Atendeu a pelo menos um dos nossos critérios de seleção para a nossa base. Se torce para qualquer outro time que não seja o Botafogo, que não seja o Fluminense, não vai estar atendendo, não vai estar criando um subconjunto na nossa pesquisa. O time aqui não é a melhor das variáveis para a gente ver o próximo exemplo. Para isso, a gente vai precisar de uma outra variável. Deixa eu pensar uma que seja interessante aqui. Vamos pensar com as letras, como eu fiz adiante. Tem uma outra operação lógica, que, em geral, é confundida com a disjunção, porque ela é a disjunção lógica exclusiva. Ela significa que, se você atender a um dessas condições, ou a outra dessas condições, você vai estar dentro. Mas se você atender a ambas estas condições, você vai estar fora. Aqui é uma grande fonte de confusão também do uso da palavra ou. O ou faz sentido quando a gente tem uma variável categórica. Se a gente não tem uma variável categórica, isso passa a fazer um pouco menos de sentido para a gente. Aí a comparação com números, em geral, é mais evidente, ajuda a gente um pouco mais. Eu fiz algumas comparações com letras abaixo, porque eu acho que também é um exemplo que é interessante. Então, vamos ver aí as letras, antes da gente ver a disjunção exclusiva, acho que pode facilitar. Na linha 38, a gente está fazendo uma operação aí, na linha 39, desculpa. Antes de você executar, Mariana, vamos lembrar. Todo mundo dá uma lida na linha 39. Está até escrito ali como comentário, né? Mas todo mundo lembra o que isso faz? A gente tem uma função e a gente tem uma operação aí. Vamos treinar bastante isso, porque eu acho que sabendo a nomenclatura, isso ajuda a gente a entender as operações. Qual é a função que está sendo usada na linha 39, gente? Qual é o nome da função? Combine. Juliana lembrou perfeitamente. É a função combine. A função combine é tão usada, é tão frequente, tão comum na linguagem R, que ela foi abreviada somente para a letra C. Mas é uma função de combinação. Ela combina determinados elementos que estão aí dentro em ordem. Muito importante, tá? A combine cria um vetor de elementos ordenadamente. Estamos combinando vários elementos. Que elementos são esses nesse caso aqui? São textos, né? Literalmente são textos. Cada um deles é uma única letra, para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos criar um vetor de letras para a gente pensar conferências e comparações. E isto está sendo feito pela função combine. Mas tem outra coisa sendo feita nessa mesma linha, né? Que eu falei que é a operação que está sendo feita. Muito importante. Falei para todo mundo memorizar. Qual é esta operação que está sendo feita na linha 39? Atribuição. Juliana está indo para o 10, né? Atribuição, de fato. Qual é o símbolo da atribuição? É a setinha para a esquerda. O que a atribuição faz? Armazena na memória um determinado resultado para que ele seja usado posteriormente. Sem atribuição, a gente perde tudo. Sem atribuição, a gente não tem nada na memória. Sem atribuição, a gente não consegue progredir na nossa complexidade. Então, vamos executar a linha 39. Quando a gente faz essa atribuição, como era de se esperar, a gente cria um vetor no nosso ambiente. O vetor de letras, que é o nome, a gente batizou o nosso vetor. Um vetor é uma lista ordenada de elementos. Ele possui 7 elementos, então está ali 1, 2.7, e ali tem o tipo desse vetor. Qual é o tipo dele? CHR é o tipo caracteres. É um vetor de textos literais. Até aí, nenhuma novidade, né? Espero que todo mundo esteja super tranquilo, super firme com isso.
vamos conferir se existem determinados elementos no interior de um vetor? Uma operação nova, tá? Que a gente está aprendendo agora para descobrir. Este vetor possui este elemento? Imaginemos uma planilha, né, de torcedores, que tem uma coluna time. Existe algum torcedor do Botafogo entre os torcedores desta pesquisa? Como a gente poderia fazer essa pergunta, obtendo como resultado simplesmente sim ou não, verdadeiro e falso? Tem 3 formas diferentes de a gente fazer isso. Vamos ver essas 3 formas abaixo. A primeira delas é essa. Eu leio esta linha como tal elemento está contido em tal vetor. Então, sem executar, a linha 44. O elemento C está contido no vetor letras? Qual vai ser o resultado disso? Verdadeiro, né? Executa para a gente, Mariana. Lembre a pergunta do Alckmin. Se eu quiser todas as linhas, né, de uma pesquisa que sejam iguais a determinado resultado. Quero todas as linhas que sejam iguais a determinado resultado. Quero saber todas as linhas em que o torcedor é Botafogo. Eu faço uma comparação numa coluna inteira. Não é isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui é mais simples, em certa medida, né? Nesta coluna inteira, neste vetor inteiro, tem algum torcedor do Botafogo? O time Botafogo está presente entre os torcedores desta pesquisa? Então, eu perguntaria, o literal Botafogo in, né, com aqueles 2 símbolos de percentual ali. E aí eu perguntaria, torcedores cifrão time? É uma comparação somente para me dizer se está presente ou se não está presente. Isso vai ajudar a gente no exercício para a gente fazer no final dessa aula. Segunda forma de fazer essa comparação, absolutamente idêntica à primeira, tá? Não tem nenhuma diferença. Quase nenhuma. Para a gente aqui, efeitos práticos, nenhuma. Como é que ele está perguntando aqui? Está usando um outro comando que a gente está aprendendo agora, que é o comando N. N é algum, né? É qualquer. Como é que eu gosto de ler? Está ali na 46. Ao menos um elemento deste vetor atende a tal comparação? Algum elemento do vetor letras é o elemento C? Algum elemento na pesquisa torcedores, dentro da coluna time, é igual a Botafogo? Algum elemento dentro da planilha pesquisa, na coluna em quem você votou, é igual a candidato C? Estou apontando o que a gente vai fazer lá na frente, tá, gente? Mas para a gente pegar a base. A mesma comparação. Então, se a gente perguntar aqui na linha 47, pelo menos um dos elementos do vetor letra é o elemento C, o resultado é true. Algum deles é o elemento D, o resultado é falso. Terceira forma de comparar. Podem usar qualquer uma delas, qualquer que vocês quiserem vai dar certo. É uma outra função chamada is.element. É o elemento? É o elemento? O elemento tal é um elemento deste vetor? É uma função. Se é uma função, parênteses, vírgula, separa os argumentos. No exemplo anterior, n também era uma função, mas era uma função com apenas um elemento. Qual era o elemento anterior? Era uma comparação. No caso da terceira alternativa, né? É uma vírgula, separa 2 argumentos da função. Quais são os argumentos? O primeiro argumento, elemento procurado. Segundo argumento, onde é que a procura está sendo feita.
Essa ordem importa, tá? Não pode ser trocada. Executando as duas linhas, temos o mesmo resultado. O elemento C é um elemento do vetor letras? Sim. Verdade. O elemento D é um elemento do vetor letras? Não. Falso. Né? Pode executar para a gente. As saídas são as saídas esperadas. Olha o nosso primeiro uso da negação. Olha como é que a pergunta muda. Como é que a gente confere a inexistência de um elemento no vetor? O elemento C está no vetor letras? O elemento C não está no vetor letras? É a pergunta com a exclamação na frente. O elemento C inexiste no vetor letras? É a famosa dupla negação no inglês, né? Como é que a gente pergunta? Não alguma coisa e pergunta negativamente? Não, não. Não se trata de não estar acompanhando a aula. Executando a linha 54, se a gente se pergunta, o vetor, né, o elemento C inexiste no elemento letras, a saída disso é falso, porque ele existe no vetor. O elemento D inexiste no vetor letras? Verdadeiro. Ele não existe? Verdadeiro. Ele inexiste, né? Ele não existe. Como é que a gente compara elemento a elemento no vetor? A gente já fez isso, né? A gente se pergunta, elemento a elemento. Se a gente faz uma operação de comparação entre um vetor de um lado e um elemento de outro, a gente compara cada elemento do vetor. Vamos ver a saída da linha 58 e ver se alguém se surpreende com ela. No console, Mariana, digita para a gente só letras e executa só o nome do vetor. Vamos comparar essas duas saídas. Elemento letra, o vetor letras, né? É um vetor composto por 7 elementos. Qual foi a execução anterior da Mariana? Letras é igual a B. Quando a gente faz uma comparação com um vetor de um lado e um elemento de outro lado, tanto faz qual lado esteja, mas a gente está comparando um elemento com um vetor. O R automaticamente faz aquela comparação elemento por elemento. Por que a saída, ali quando a Mariana executou, letras é igual a B, tem 7 valores lógicos? Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Porque a comparação foi feita elemento a elemento. Primeiro elemento, A é igual a B? Falso. B é igual a B? Verdadeiro. C é igual a B? Falso. A é igual a B? Falso. E assim por diante. Vamos imaginar a saída da comparação da linha 59. Pensem sem executar. Estamos comparando o vetor letras com o elemento C. Qual vai ser a saída? Qual vai ser a resposta? Todo mundo conseguiu perceber que só vai ter um verdadeiro nessa saída? Executa para a gente, Mariana, para a gente confirmar. Temos somente uma comparação verdadeira no lugar certinho na lista do C. Vamos, então, combinar logicamente, duas comparações, né? Fazer uma combinação lógica com duas comparações. Chamei de conferências aqui, mas isso aqui seria melhor comparações, talvez. No vetor letras, determinada letra é igual a B
ou determinada letra é igual a C, a gente tem uma disjunção. Como é que a gente lê a disjunção? Ficar em dúvida lá no começo, lembrem, peguem a semântica. Pelo menos uma dessas comparações satisfaz? Pelo menos uma? Executa 62, Mariana, para a gente. Eu não sei se é tão evidente a saída dela ser essa. Por conta disso, para facilitar um pouco o nosso entendimento, tem um comando na linha 65, que eu confesso que está grande, está complicado. Eu não vou explicar esse comando. Ele é apenas um comando para formatação, para no console sair bonitinho, para ajudar a gente a entender. Tenham em mente que a gente está querendo entender agora a disjunção. E a disjunção diz, pelo menos um, confere, pelo menos um corresponde, pelo menos um atende à comparação que eu quero fazer. Executa a linha 65, Mariana, todo mundo pode executar, mas não executem a linha 66 por enquanto. A linha 5, então, a linha 65, linha complicada, não vou explicar agora, não é o objetivo desse curso, é só para mostrar para vocês bonitinho no console. A comparação que a gente está fazendo é a seguinte. Primeiro, estamos nos perguntando, neste vetor de letras, esta letra é a letra B? A gente viu o resultado já disso. Aí está só o resultado resumido, né? É o resultado esperado. Falso, verdadeiro, quando é a letra B. Falso, quando não é a letra B. Quando a gente faz a segunda comparação, é a letra C, a gente só tem verdadeiro quando realmente é a letra C. Ok? Se a gente quiser fazer a disjunção, pelo menos um é verdade? A letra que está neste vetor, pelo menos é a letra B ou é a letra C? Se for a letra B ou se for a letra C, estou satisfeito. Quero que isso faça parte do meu universo de pesquisa. Já me dou por satisfeito. Vamos imaginar ainda, por favor, sem executar, coluna a coluna. Agora, elemento por elemento. Disjunção. Primeira coluna. Primeiro elemento é o elemento A. O elemento A é a letra B? Falso. É a letra C? Falso. É pelo menos B ou C? Nenhum dos dois, né? Falso. Então, o resultado dessa disjunção, o elemento A é pelo menos o elemento B ou é pelo menos o elemento C? Não, né? É falso. Na segunda coluna, o elemento B é pelo menos o elemento B ou ele é pelo menos o elemento C? Bom, ele é o elemento B. Então, ele atendeu a pelo menos uma dessas duas condições. Se ele atendeu a pelo menos uma dessas condições, ele atende à disjunção. A disjunção lógica é satisfeita quando pelo menos uma das expressões dá verdadeiro. Uma dessas expressões corresponde a uma saída verdadeira. Vamos executar a linha 66 para a gente ver qual é a saída. É só para facilitar. Vejam o que está em branco no console da Mariana, tá? A disjunção da letra B ou C, aqui eu fiz uma abreviação que não é para ser feita em código, é só para ficar alinhado tudo bonitinho, para vocês verem. A disjunção está satisfeita quando pelo menos uma das expressões avalia para verdadeiro. Vejam pela coluna, então, né? A saída da coluna
Esse último código que a Mariana executou é o resultado da disjunção. A disjunção só dá verdadeiro quando pelo menos um, possivelmente os dois, mas pelo menos um dá verdadeiro. Se as duas condições forem satisfeitas, tanto melhor, deu verdadeiro igual, mas basta uma. Por que eu estou falando tanto que mais de uma poderia ser satisfeita? Eu falei com vocês, com variável categórica isso não funciona. Com as letras, que não são variáveis categóricas aqui, na comparação que a gente está fazendo, porque elas podem ser comparadas de maneira ordenada, existe uma ordem entre elas, a gente vai conferir agora como que é possível a gente ter ambas dando verdadeiro e o resultado de junção continuando a ser verdadeiro. Vocês lembram disso? A gente falou sobre isso na segunda aula, se não me engano, até na primeira aula, que a gente pode usar o operador de comparação relacional menor com textos. O Eric, se não me engano, respondeu para a gente que a comparação, nesse caso, é feita por ordem alfabética. Quando a gente se pergunta, uma letra é menor do que outra? A gente está perguntando, uma letra vem antes da outra no alfabeto? Então, vamos fazer essas comparações da linha 69? Vamos comparar todas as letras do vetor se elas vêm antes da letra C. Roda para a gente, Mariana, linha 69. Vejam a saída. Vai para o console e digita letras de novo para a gente, Mariana, para a gente comparar rapidamente aqui. Depois eu boto naquela formatação melhor. A letra A vem antes da letra C? Verdadeiro. A letra B vem antes da letra C? Verdadeiro. A letra C vem antes da letra C? Falso. Ela é a própria letra C. Ela vem exatamente no lugar onde a letra C vem. Não vem nem antes nem depois dela. O mesmo para a letra B. Para a formatação ficar bonitinha, baixa ela na linha 74. No editor para a gente, por favor, Mariana. 74. Isso. E executa para a gente essa disjunção. A disjunção é se perguntar, pelo menos uma dessas condições foi satisfeita? Uma determinada letra do vetor vem antes da letra C ou vem antes da letra B? Se a letra satisfizer a ambas as condições ao mesmo tempo, ela também satisfaz a disjunção. Vamos ver isso com calma, né? 77. Beleza. Cada uma, de novo, das letras do vetor. Vamos nos perguntar primeiro. Vem antes da letra C? A gente só tem verdadeiro para A e B. A C a gente sabe que não é verdadeiro. A letra, agora, vem antes da letra B, é outra comparação. Só quem vem antes da letra B, nesse caso aqui, é a própria letra A. Se a gente fizer a pergunta, neste vetor de letras, eu quero saber aquelas que vêm antes da letra C ou as que vêm antes da letra B, ambas vão me satisfazer. Eu fico satisfeito com ambas, né? Com uma ou com outra, não com ambas também, mas basta uma para me satisfazer, né? A semântica. Pelo menos uma dessas condições está satisfeita? Vem antes da letra B ou vem antes da letra C? Vamos executar essa linha seguinte aí para a gente ver. Coluna a coluna, vamos ver. A letra A vem antes de B? Vem. Vem antes de B? Vem antes de C? Vem. Vem antes de B? Vem. Vem antes de C ou antes de B? Tanto faz. Pelo menos antes de uma delas, né? Vem? Sim. Então, se eu pergunto, vem antes de C ou de B, A corresponde a esta especificação. Atende a pelo menos
uma dessas condições. A letra B, segunda coluna, ela vem antes da letra C? Vem, verdade. A letra B vem antes da letra B? Não, né? Não vem, isso é falso. Mas, se para mim bastaria uma dessas condições estar atendida, a gente tem verdade aí também. Vem antes de C ou B? Sim, a letra B vem antes de C ou antes da letra B. Por quê? Porque ela satisfaz uma dessas condições. Ela vem antes da letra C. Confere. Já a letra C vem antes da própria letra C? Não vem. Vem antes da própria letra B? Também não vem. Não atendeu a nenhuma das condições. Logo, resultado falso. Veja que é o único caso em que dá falso aqui. A disjunção só é falsa quando ambas as condições são falsas. Faz todo sentido, né? Não atendeu a nenhuma das condições, então removido está. Não é nem Botafogo, nem Fluminense, não faz parte da minha pesquisa. Não quero que faça parte do meu universo. Não votou nem nesse candidato, nem neste outro candidato, removo da minha base. Não estou interessado. Votou no candidato tal, ou tem renda acima de determinado valor, olha aí, estou combinando colunas diferentes, mas estou combinando de uma maneira disjunta. Basta um ou outro. Digamos que faça sentido para a minha pesquisa, né? Quero saber algo a respeito do candidato. Votaram no candidato tal, ou então tem renda acima de tanto. E eu quero perguntar algo a respeito desse universo. Vai me dar todas as pessoas que votaram naquele candidato, independentemente da renda. Vai me dar todas as pessoas com a renda acima de determinado valor, independentemente em quem tenha votado. É um pouco confuso, não é muito útil fazer a pesquisa assim, mas é uma combinação possível. Se a gente quiser restringir ainda mais o nosso universo, a gente usa a conjunção. É o próximo exemplo, se não me engano, que está aí. É isso mesmo. Vamos nos perguntar, nas letras, vem antes da letra C, e além disso, vem antes da letra B, ao mesmo tempo? Roda para a gente essa comparação, Mariana. E agora pode rodar formatada já para a gente ver. Pode rodar a seguinte também? Vamos devagarzinho. O que a gente está se perguntando aqui? Temos duas condições. Quero satisfazer essas duas condições simultaneamente. Só aceito se satisfizer as duas ao mesmo tempo. A letra A vem antes da letra C? Correto. A letra A vem antes da letra B? Correto também. Satisfez as duas condições que eu coloquei. Entra no meu universo de pesquisa? Entra. Satisfaz ao mesmo tempo a condição primeira e a condição segunda. Vejam o resultado que somente a letra A satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. Por quê? Porque a letra B vem antes da letra C? Vem. Satisfaz. Vem antes da letra B em si? Não tem como. É impossível. Né? A gente usa para combinar duas condições, em geral, de colunas diferentes. Votou no candidato A e, além disso, conjunção, possui renda acima de determinado valor? Fiz duas comparações diferentes. Juntei as duas com a conjunção, fiz o E comercial. Eu estou querendo dizer, atende a ambas as condições ao mesmo tempo? Satisfaz a ambas? Se satisfaz, eu quero que faça parte do meu universo de pesquisa. Não satisfaz? Não votou no candidato A. Está fora. Não satisfaz? A renda é abaixo de tanto. Está fora também. Não importa por um motivo ou por outro. Está fora do meu universo de pesquisa. Vou querer fazer uma comparação para eu refinar cada vez mais a minha pesquisa, conjugando diferentes variáveis. Gabriel? Pode falar. Eu só queria lembrar que essa lógica, que é em cima de uma coluna,
talvez facilite a gente pensar que lá no PSPP a gente fez a recodificação. E aí eu falei para vocês, olha, não façam a recodificação na mesma coluna. Perfeito. Então, nesse caso aí, você está usando uma lógica parecida, né, para fazer um filtro. Se eu fizesse, ao invés da recodificação em outra coluna, mas fizesse na mesma e quisesse só o Bolsonaro, por exemplo, e outros, eu estaria aplicando uma lógica parecida com essa. Exatamente. Só que ali é outra linguagem de programação. Exatamente. Né? Então, vocês Talvez lembram isso quando... Perfeito. facilite um pouco. Exatamente isso. Vocês lembram quando a Alckmin recodificou a variável de religião, criou uma nova variável, agregando determinados resultados? É exatamente assim que a gente faz aqui. Se a gente fizer uma seleção em que religião seja igual a gente pegou espírita, e, né, a conjunção, religião seja igual a candomblé, e a gente quiser agregar os dois numa nova variável, dizendo religião igual a religiões não cristãs, não sei, estou dando outro nome, né, que a gente poderia ter dado. Se a gente quiser juntar católicos e a gente juntar evangélicos e criar cristãos, a gente está fazendo a mesma coisa aqui. Na planilha pesquisa, na coluna religião, a resposta é igual a católico e, né, no caso, para a gente juntar com duas aqui condições que estão na mesma coluna, ou, para me satisfazer, né, ou na coluna religião, a resposta é igual a evangélicos, eu estou satisfeito com um ou com o outro, e esses dois me atendem, porque eu estou criando a variável nova, né? Cristãos, eu vou fazer isso por meio de uma disjunção. Tem outro comentário, Alckmin? É exatamente isso, era só para tentar facilitar o entendimento, porque aí você está trabalhando com uma coluna. Exatamente. Se fosse na recodificação com outra variável, aí você estaria combinando. Exatamente. Por exemplo, se eu pergunto na primeira variável, qual é o seu time preferido? Aí você responde uma coisa. Aí na segunda, você tem um segundo time? O segundo time é América, todo mundo. Perfeito. Então aí você poderia combinar, mas não é isso ainda. Eu acho legal essa explicação que você está dando e esse passo, né? Porque você está numa mesma coluna. Exato, exatamente. São formas de você fazer uma combinação de características que seriam excludentes, né? De fato, na nossa pesquisa, se colocou o time como Botafogo, não vai ter como quiser colocar. Torce para o Botafogo ou torce para o Fluminense, satisfaz? Vai fazer parte do universo de pesquisa? A gente conjuga isso com a disjunção, né? A gente pega duas coisas que satisfazem e a gente está satisfeito com uma delas, basta uma delas. Se a gente quiser juntar com colunas diferentes, eu quero somente os torcedores do Botafogo que têm acima de determinada escolaridade. Pegamos colunas diferentes e você quer conjugar ambos, né? Eu quero torcedores que torcem para este time, necessariamente, e, ao mesmo tempo, tem acima de determinada escolaridade. A gente tem aí uma conjunção, a gente está lidando com colunas com variáveis diferentes. E essas combinações podem ser feitas indefinidamente, tá? Você pode restringir, por exemplo, 3 colunas ao mesmo tempo, 4 colunas ao mesmo tempo, 5 colunas ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Você pode, inclusive, juntar conjunções com disjunções. Se eu estou querendo selecionar numa mesma coluna todo mundo que satisfaz a estas 3 diferentes possibilidades, não tem problema. Faz 3 disjunções daquela mesma coluna. Se torce para o Botafogo, se torce para o Fluminense, se torce para o Vasco, quero todos esse universo de pesquisa, posso perguntar dessa forma. Poderia, na nossa pesquisa simples, só com 4 times do Rio, perguntar o contrário. Eu quero os times que não torcem para o Flamengo. Pronto, deu o mesmo resultado. Você obteve o mesmo resultado de formas diferentes. Usaria aquele operador de negação, né, que a gente viu lá no começo, né, a exclamação. Nega uma determinada condição. Se torce para o Flamengo, eu não quero que faça parte da minha pesquisa. Então,
Se time na planilha for igual a Flamengo, não está satisfazendo a minha condição. Quero os outros. Quero o inverso disso. Quero o contrário. Operador de exclamação para negação. É o que eu escrevi na linha seguinte. A Mariana pode baixar um pouquinho no script. Combinação lógica a partir de duas comparações diferentes e a disjunção exclusiva. Essa é a última coisa para escrever, tá, gente, na aula de hoje. É uma função chamada XOR, ou XOR, e o nome não é legal, é o que é o ou exclusivo. Tá? Atende a somente uma dessas condições. Com as letras, a gente vê isso claramente. Quando a Mariana executar lá na linha 94 e 95, pode executar? A gente vê ali, ó, vem antes da letra C, vem antes da letra B, a gente já fez. Vem antes de C ou de B, mas não vem antes das duas ao mesmo tempo, é uma disjunção exclusiva. Nesse caso aqui, quando atende as duas condições ao mesmo tempo, não me interessa. Eu quero que atenda somente a uma delas. Por isso que, nesse caso aqui, a gente vê que o resultado verdadeiro é somente a letra B. É a única letra que ou vem antes de C, ou vem antes de B, e não vem antes das duas ao mesmo tempo. A letra C está excluída, né? Porque a letra C claramente não vem nem antes de C, nem antes de B. A letra A está excluída por quê? Porque ela satisfaz as duas condições simultaneamente. Ela vem antes de C e ela vem antes de B ao mesmo tempo. Então, não quero ela. Eu quero somente que ela ou vem antes de B ou vem antes de C. Quem é que satisfaz uma e somente uma dessas condições? É só a letra B mesmo. Ela vem antes de C e ela não vem antes da própria letra B. O XOR é menos usado, é uma lógica um pouco diferente e a gente realmente usa menos na prática, mas ele existe e eu queria marcar que a disjunção exclusiva é diferente da disjunção clássica. Aí eu vou pedir para todo mundo que esteja com o RStudio aberto aí, que vá para a linha 98 desse texto que eu mandei, apague essa tralha só temporariamente aí no começo, tire o comentário e rode esse comando. Mariana, inclusive, vocês vão instalar um pacote para a próxima aula. Não queria fazer isso antes da aula atual. Deve aparecer um sinal ali que diz stop, né, ali no console, significa que está em operação. Podem aguardar, não façam nada, é normal. Ele está fazendo uma operação de instalação nos computadores de vocês dentro do RStudio. Está instalando um pacote para o uso do RStudio. Depende da velocidade de internet de cada um, depende da velocidade do computador um pouquinho também, mas ao final dessa instalação, aquele stop ali vai desaparecer e vocês vão ter de novo o prompt de comando no console, que é aquele sinal de maior para que você possa inserir um novo comando. Gabriel, não Fala, sei o que precisa fazer. Tinha que tirar aquela tralha que estava na 98. E executar a linha 98 com Ctrl Enter. Ah, tá. Tá, infelizmente, foi bom a gente ter feito aqui também, para a Mariana deu um erro da instalação, é um erro de permissão de arquivos. Depois, Mariana, eu vou sugerir que você execute o RStudio como administradora. Quando você for executar o RStudio, quando você abrir, clica com o botão direito e seleciona a opção executar como administrador. Alguém mais teve o mesmo erro, gente, da Mariana? Ou alguém conseguiu instalar sem o erro? Aqui foi de boa, Gabriel. A Sara me mandou um vermelhinho, mas eu não sei se isso significou que teve o mesmo erro ou Não teve o erro. Eu perguntei mal, né? Não teve o erro. Exclamação, erro, sim, não, o contrário. Beleza. Se alguém mais tiver algum erro, gente, me manda, tá? Manda por mensagem, manda por e-mail. Copia, por favor, a mensagem de erro que tiver saído. Às vezes, realmente, a gente tem um erro e não consegue prosseguir, tá? Por isso que eu gosto também de variar entre quem está compartilhando a tela.
Mariana, depois tenta executar como administradora, tá, do seu sistema. Se não conseguir, me fala de novo e copia a mesma mensagem de erro. O resto todo mundo conseguiu, gente. Ninguém teve erro. Aproveitar esse finalzinho da aula. E perguntas, né? Foi uma aula cheia também. Eu acho que essa é uma aula das mais áridas, das mais complicadas. A aula que vem a gente vai fazer gráficos. Finalmente. Vamos visualizar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida antes de a gente encerrar. Só queria comentar que o erro no meu foi esperado, porque geralmente as coisas que eu faço dão erro, como foi na aula do coisa. Então, eu estava esperando alguma coisa. Mas vai dar certo, eu vou resolver isso. Tá, dá uma olhada. Pelo que eu vi, ele era erro de permissão de arquivo. Então, costuma ser usuário não privilegiado. Se o seu computador tiver senha, tem que ter a senha da pessoa que instalou o computador, caso você tenha uma limitação. Se não, tenta rodar como administradora. Costuma dar certo. Se não, me manda, tá? Cola a mensagem para mim, me manda que eu vejo o que pode ser. Que a gente tem. É isso, gente. Então, até a próxima. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Depois eu mando a gravação, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Isso aí, Gabriel. O que me pode interromper a gravação um instantinho? Posso.